Dica rápida de Oracle, criando tablespaces temporárias. A criação de uma tablespace temporária é muito similar ao processo de uma criação de tablespace para dados, eu vou mostrar aqui agora. Lembrando que uma tablespace temporária no Oracle, ela tem ali a sua função de receber ali, por exemplo, quando você vai criar uma tabela temporária, quando você faz operações de group by, de order by, então uma série de operações que você faz no banco de dados, que o banco de dados precisa de uma área temporária para poder fazer ali, porque nem eu dei o exemplo de fazer uma classificação, agrupamento, enfim, fazer algumas atividades, o Oracle precisa de uma área para poder fazer essas atividades e essa área é a tablespace temporária que a gente pode criar aqui as tablespaces de acordo com as nossas necessidades. Então vamos ver aqui. O primeiro parâmetro que eu vou mostrar aqui é o parâmetro DB Create File Dash, que com esse parâmetro aqui, caso ele esteja habilitado no seu banco de dados, que é opcional, você não vai precisar especificar o caminho dos seus arquivos temporários. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma tablespace aqui e o arquivo de dados é esse aqui. Então, pelo nome aqui, a gente consegue ver que ele foi criado de forma automática pelo OMF do Oracle, que isso a gente pode falar até num outro tema. Então aqui todos os meus arquivos de dados foram criados utilizando o OMF. E a gente, para criar a tablespace temporária, nós temos o comando create temporary tablespace e eu posso botar aqui como uma primeira opção aqui o meu caminho absoluto com o nome do meu arquivo e o size dele. Só que particularmente eu prefiro trabalhar desta forma aqui. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma tablespace big file temporária, então ela só vai ter um único arquivo. Eu dei aqui o nome para essa tablespace. Eu disse que o meu temp file ele tem 100 megas com auto extend. Então na opção de cima eu não utilizei auto extend. Esse auto extend aqui ele vai crescer 100 megas até chegar ao limite de 1 GB. Claro que esses tamanhos aqui vão ser de acordos e proporcionais com a necessidade de cada banco de dados. Então, depois que eu criei aqui, por exemplo, eu criei aqui duas tablespaces temporárias, eu posso definir aqui com o comando alter database default temporary tablespace qual vai ser a tablespace temporária quando eu criar um novo usuário no meu banco de dados. Então, com o select que eu vou mostrar aqui abaixo, eu vejo com qual tablespace temporária o meu banco de dados está definido. Então, neste momento, o meu banco de dados está definido com a tablespace temporária TBS temp02. Lembrando que os usuários que haviam sido definidas as suas respectivas tablespaces temporárias, elas vão ser mantidas. E eu posso, também aqui como uma questão opcional, eu posso definir aqui, por exemplo, pegar um usuário específico e definir, por exemplo, eu peguei aqui o usuário HR e especifiquei que a tablespace temporária dele é TBS temp02. Também posso vir aqui e criar um usuário específico, por exemplo, criar um usuário chamado aqui user test com a tablespace temporária TBS temp01. Então eu posso ter várias tablespaces temporárias no meu banco de dados e utilizá-las de acordo com a minha necessidade. Então aqui eu vou fazer aqui um select aqui para verificar, por exemplo, o usuário HR e o usuário user test, cada um possui uma tablespace temporária. Então, por exemplo, o usuário HR tem a tablespace temporária temp02 e o usuário user test tem a tablespace temporária temp01. Então aqui você pode trabalhar de forma como você bem achar melhor para o seu ambiente Oracle, então você vai ter que fazer isso aqui de acordo com as necessidades, mas a criação da tablespace e a administração das tablespaces temporárias é muito similar ao processo de uma administração também e criação de tablespace para dados. E com isso aqui nós encerramos a nossa dica rápida de criando tablespaces temporárias no Oracle.